Olá pessoal, aqui é Débora Mexica lá no Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para dar uma olhadinha no Conselho dos Arcanos para essa semana que vai do dia 29 ao dia 4 de junho de 2023. Qual o Conselho dos Arcanos para gente para essa semana? O arcano principal que saiu aí para gente foi nada mais nada menos que o Louco. O Louco simboliza o início de uma jornada. Algo que a gente precisa fazer, que a gente precisa se aventurar, que a gente precisa se jogar. E se jogar sem julgamento, sem preconceito, com a mente aberta, com o coração aberto, pronto para experimentar a vida e aprender através dessa experiência, dessa jornada. A intenção desse louco é justamente essa, é a gente aprender através das experiências, ou seja, a gente precisa viver, a gente precisa fazer essa roda da vida girar, porque se a gente fica parado, se a gente fica estagnado, se a gente não faz nada a respeito, é como se esse louco ainda estivesse dentro da caverna ali, protegido e evitando as experiências do mundo. Então, se esse arcano saiu aí pra gente nessa semana, simboliza que a gente precisa dar movimento à vida. E lembrando que nós estamos em uma semana todinha de lua crescente no signo de Virgem. E sempre que essa fase crescente se apresenta para a gente, é um chamado de ação. É a hora de colocar a mão na massa, de realmente perder o medo, ter coragem de agir em direção àquilo que a gente quer. Então, o louco, ele está aí mais uma semana para a gente, representando essa necessidade de movimento, de você tomar atitude diante daquilo que precisa ser visto, daquilo que precisa ser feito, no sentido puro, no sentido de experiência, no sentido de viver, de fazer a sua trajetória naquela linha ou naquele propósito que você tem ou naquela questão que apareceu para você trilhar, ou seja, abrir um caminho para você, trilhe por ele, mas tire todos os seus julgamentos, toda crítica, todo preconceito do caminho e olhe as coisas como se você fosse uma criança aprendendo pela primeira vez através dessas experiências. Mas lembrando, o arcano maior ele está sempre acompanhado de dois arcanos menores, sendo que um está na energia para evitar e o outro na energia para ativar. A energia que saiu, o arcano menor que saiu aí para a gente evitar, foi nada mais, nada menos que o Rei de Paus. O Rei de Paus simboliza nessa posição que é importante a gente não se colocar diante das situações como se a gente estivesse no controle de tudo, como se a gente soubesse tudo, como se a gente tivesse plena consciência. Ou seja, se a gente está iniciando uma jornada aí, se a gente tem que trilhar algum caminho, passar por essa experiência como se fosse uma criança para experimentar realmente e aprender através dessa experiência, se a gente vai nessa energia do Rei de Paus, geralmente o Rei de Paus olha e fala: não, isso aí eu já sei, quem tem que dar o comando sou eu, decidir julgar se é certo ou errado sou eu. Então este rei aqui, ele saiu nessa energia para a gente evitar, porque os arcanos estão dizendo: olha, essa semana é interessante você não ter essa postura, a postura de como se não tivesse mais nada a aprender. Este arcano aqui, ele é como se fosse o mestre, ele estaria ensinando o louco, certo? Mas como está na energia para evitar, é porque a gente precisa ser este louco. Mas aí a gente vai para a energia que a gente tem que ativar. E saiu o que aí para a gente ativar? Saiu de novo, mais uma vez aí, esse arcano tem saído bastante, o 9 de espadas. O 9 de espadas junto com o louco simboliza para a gente, né? Os arcanos estão mostrando, estão dando uma direção para a gente, mais ou menos, que essa trilha, que essa jornada, ela precisa estar conectada a questões que geralmente nos tiram o sono, questões que acabam amedrontando a gente, questões que tiram a nossa paz. Ou seja, o arcano está falando: olha, você vem e trilha aqui e aprende através dessa experiência, da experiência de você perceber os seus pensamentos, porque lembrando, quando a gente fala de espadas, a gente está falando do elemento ar, e o elemento ar é pensamento, é a mente, é o que a gente assimila, como a gente entende, como a gente compreende as coisas. Só que a gente está falando de um 9, ou seja, a gente está tendo uma descarga mental muito grande. E aí, o que o louco está falando para a gente? Olha,
passe por essa experiência sem julgamento, ou seja, olha para essas sombras que estão aí atormentando o seu sono e simplesmente procure trazer para você a pureza do olhar, a pureza do entendimento e olhar para essas sombras, olhar para essas questões com esse olhar puro, como se aquilo não fosse familiar a você. Então você tem como olhar para aquilo e não sentir medo, olhar para aquilo e não se preocupar, olhar para aquilo e não criar ansiedade. Ou seja, você consegue olhar, perceber, ver o que aquilo é e simplesmente passar e continuar a sua jornada. Você não precisa ficar preso ali naquela questão, tentando resolver enigmas, tentando decifrar o que é que está acontecendo, ou sentindo medo, ou sentindo raiva, rancor por aquele pensamento estar ali, por aquele sentimento estar ali. Ou seja, é você simplesmente ir trilhando como se fosse aquela criança inocente mesmo passando por ali e vendo que aquilo está ali, mas deixando passar. Você só vai atravessar esse caminho, o caminho aonde você pode perceber certas sombras, certas questões que podem trazer tormento para a sua vida, só que você vai olhar para aquilo e vai dizer: ok, você não me afeta, eu não te afeto, eu não fui muito com a sua cara, então não quero carregar você como experiência, eu vou seguir adiante, o que eu puder aprender disso aqui, eu vou aprender. Se eu não gostei dessa energia, eu quero aprender a não ter essa energia comigo. Se você gostou da energia, se você gostou do pensamento, aí você, como louco ali, você passa e fala: ah, isso aqui eu gostei, isso aqui eu quero levar como experiência para mim, eu quero repetir isso na minha jornada. Então, imagine você sendo esse aventureiro desprendido, despreocupado, desrotulado, sem julgamentos e simplesmente sentir as coisas, perceber as coisas e ver o que é bom eu carrego comigo como experiência e o que for ruim eu simplesmente não carrego comigo e fica a lição daquilo que eu não quero ter durante a minha jornada. Se eu encontrar uma outra coisa que traga ansiedade, medo, insegurança ou qualquer sentimento ruim, eu não quero carregar isso, eu não vou me conectar a isso, eu vou seguir a minha jornada sem ter isso comigo, entende? Então é como se esse louco ele estivesse mostrando pra gente que a gente precisa desconectar de cada espada dessa que está vindo aí caindo sobre nossas cabeças e atormentando os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, porque é 9, né? 9 tem a ver com Yesod, que é um mundo relacionado às águas também. Então, é uma mistura de pensamentos e emoções. Então, é a gente tentar trilhar esse caminho sem criar este laço, sem se apegar, simplesmente olhando como se fosse Alice mesmo, passando e olhando as coisas, simplesmente aprendendo, experimentando, vendo o que é bom, o que não é bom, só vivenciando e trazendo aprendizado para si. Bom, mas aí a gente tem um oráculo, e o oráculo que saiu aí para a gente está falando sobre saber pedir ajuda e também saber aceitar. Como a gente está numa energia virginiana toda essa semana de lua crescente em Virgem, esse arcano ele fala um pouco sobre essa energia. É a cooperação, é o estar disponível a ajudar, a curar, a aconselhar, a instruir. Ou seja, esse oráculo ele está falando, é necessário a gente pedir ajuda. Ou seja, se de repente você está sendo atormentado aí, se você não está sabendo lidar com as suas questões, busque ajuda. Mas não basta só buscar ajuda, mas é importante aceitar ajuda para que você possa receber essa ajuda. É importante você querer buscar essa ajuda, você aceitar essa ajuda das pessoas. E como a gente vê na imagem, isso parece ser a chave para a questão. Essa semana é uma semana que talvez é importante a gente olhar para os lados e ver se a gente não tem alguém ali que pode nos apoiar ou se a gente não pode apoiar alguém também. Porque junto com esse oráculo, a gente está em uma semana de muito aprendizado, de passar por experiências, mas talvez a gente tenha que trilhar caminhos meio sombrios. Imagine um caminho cheio de teias de aranha, que se você se deixar levar, de repente você acaba preso nessa teia de aranha. E aí é quando é necessário gritar, pedir
ajuda. Falar, olha, eu não estou conseguindo sair desse lugar aqui, desse pensamento, desse breu, desse limbo. Eu entrei aqui e eu estou meio preso e eu preciso continuar a minha jornada. Alguém me ajuda a me soltar? Alguém me ajuda a desconectar? Desliga o Wi-Fi que está me conectando a este lugar aqui para que eu possa me desvincular disso? Ou seja o que for que você passe essa semana, esteja aberto a receber ajuda. E no momento que você estiver aberto a receber essa ajuda, você está dando a chave para as pessoas te ajudarem. Ou seja, você pode começar a pedir ajuda. É muito difícil quando a gente pede ajuda ou quando a gente fica com aquele pensamento, bem que alguém podia me ajudar. Será que ninguém está percebendo o que eu estou passando? Caramba, ninguém nem dá bola para mim. Eu estou passando por isso aqui e ninguém está nem aí para essa situação que eu estou passando. Se isso está acontecendo, é importante mudar a postura e se abrir para receber essa ajuda, e no momento que você está aberto para receber essa ajuda, que você entendeu que você precisa dessa ajuda, aí sim você pedir. Muitas vezes a gente pode pedir ajuda, mas ainda está fechado em aceitar essa ajuda, porque a ajuda ela não vem sozinha, ela vem com uma assistência, não basta só tirar a gente daquele lugar. Geralmente as pessoas que estão ajudando, elas estão mostrando para a gente por que a gente caiu ali, por que a gente se vinculou àquilo, por que a gente está com esse laço conectado àquela sombra. E aí a assistência vem daí, ou seja, é você aceitar, é você abrir este caminho para que essa pessoa te dê assistência. É claro, pode ser uma pessoa, mas pode ser, seja o que for que você acredite aí como ajuda, seja ela espiritual, seja ela física, né, uma pessoa mesmo, para te ajudar, para te orientar, para te dar assistência. Ou seja, no momento que você começar a receber essa assistência, é continuar aberto, é continuar receptivo a essa ajuda. Sem julgamento, aí a gente vai para o louco de novo, né? Sem críticas, sem julgamento, com aquele olhar realmente de aprendiz. Eu estou aprendendo com você e eu vou assimilar aquilo que para mim valer a pena e aquilo que não fizer sentido para mim, eu simplesmente descarto e continuo a minha jornada. Entende? Então, é como se este louco ele fosse trilhar caminhos meio sombrios. Se a gente sentir a necessidade de pedir ajuda, a gente precisa estar aberto para receber essa ajuda e entender que toda ajuda vem com uma assistência, tá bom? Então, esse é um recado aí, a mensagem, um conselho dos arcanos para essa semana que vai do dia 29 de maio a 4 de junho de 2023. Eu desejo para todos vocês uma linda semana. Lembrando, se vocês gostarem do vídeo, de deixar o joinha, que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos mais místicos e esotéricos. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal Débora Mística Oficial, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte desses encontros que a gente tem todas as semanas aqui. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.